Olá, eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional, professora em graduação e pós-graduação, membro da Câmara Técnica do CREFITO 2 e atuo na área de dermatologia há mais de 10 anos. E o tema da nossa aula de hoje do YouTube será como eu trato um paciente que apresenta melasma dérmico. E antes da gente falar sobre como tratar, já segue esse canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. E qualquer dúvida que tenha, só deixar nos comentários abaixo. Bom, primeira coisa a gente precisa entender que ali na faixa dos anos de 2019 e 2020, a gente não possuía nenhum tipo de artigo que comprovasse sobre o melasma dérmico. O que eu quero dizer com isso, professora? Que simplesmente a gente só tinha cortes histológicos que apresentavam um melanócito apontando seus prolongamentos para a região epidérmica. Logo, a gente super entendia que aquela melanina era transportada através do melanossoma, que seria liberado para o queratinócito lá dentro da epiderme para formar como se fosse um telhadinho para proteger o núcleo. Só que a gente entende que a própria epiderme possui um tempo específico de renovação celular. Logo, a gente começou a entender por que na prática clínica, a gente tinha pacientes com manchas que eram bem mais difíceis de tratar. Então, a gente começou a estudar e aí, consequentemente, conseguiram achar um corte histológico provando esse melanócito virado ao contrário, ou seja, os seus prolongamentos virados para a região dérmica. Coisa que a gente já sabia na prática clínica, que a gente tinha muita dificuldade de clarear uma pele, mas a gente não conseguia provar por que aquela mancha durava mais tempo. Então, para isso, a gente conseguiu entender, através desse estudo, justamente o motivo do qual a gente tem dificuldade de tratar. Uma vez que essa tinta é depositada na derme, ela vai ser inserida em células como o fibroblasto que a gente não quer destruir e que tem um tempo de renovação celular muito mais lentificado do que o queratinócito, que pertence à epiderme. Então, quando a gente pensa sobre um paciente que tem melasma dérmico, a gente principalmente tem que pensar que a gente vai ter que cobrir todas as possibilidades de gerar uma mancha nesse paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quais são os tipos de agressões que geram no melanócito uma irritabilidade ao ponto de ele produzir uma tinta. Primeira coisa que é o mais padrão de todos e que já está bem batido e todo mundo já sabe é a exposição solar. Então não tem jeito. Se você tem um paciente com melasma epidérmico, dérmico ou misto, não importa. O uso do filtro solar se faz extremamente importante na prevenção e tratamento do melasma. Outro fator que super envolve a formação desse melasma é, por exemplo, fatores hormonais. Por isso que a gente sabe que a maior incidência são em mulheres em vez de homens, pelo fato do hormônio estrogênio. Como a gente não consegue regular muito bem essa parte hormonal, que a gente precisaria de um auxílio de um endocrinologista, mas a gente já sabe que se essa paciente fizer uso de anticoncepcionais hormonais, a gente tem que tentar modular o processo inflamatório acontecendo naquele melanócito, porque a gente sabe que ele vai ter maior expressão. Outro fator que envolve também é a desbiose intestinal. A desbiose intestinal está relacionada ao intestino que tem uma alteração na absorção de nutrientes. Se ele absorver mais metais, aumenta a irritabilidade do melanócito e, consequentemente, mais produção de melanina. Outra questão é que as pessoas estão muito habituadas a passarem filtro solar na face e se expor ao sol, por exemplo, no alto verão. A gente esquece que as células são fofoqueiras e elas simplesmente começam a contar uma para as outras que teve uma exposição, uma agressão ali. Então, consequentemente, se você se torra no sol, no corpo inteiro, mas não torra na face, você pode apresentar dificuldade no clareamento dessa pele. Outro fator que a gente precisa entender é que, como o melanócito reage para qualquer coisa, não dá para pensar em procedimentos que estejam extremamente agressivos nessa face. Então, a gente até fala de fazer um peeling, um microagulhamento, mas eu preciso associar princípios ativos que modulem essa produção da tinta e, principalmente, que façam com que essa produção de tinta seja mais lentificada. Nunca a gente fala sobre matar o melanócito, ele parar de produzir tinta, porque as únicas pessoas que não produzem tinta são os albinos, ao qual eles têm uma alteração da formação da melanina e é uma alteração genética, uma doença. Todos nós temos um pigmento sendo formado, né? Uma composição de pigmentos. Então, quando eu pego esse paciente e eu simplesmente utilizo algum princípio ativo que vai matar o melanócito ou vai irritar ele até um ponto dele produzir de forma exacerbada a tinta, como forma de efeito rebote, não é a melhor solução quando a gente pensa em tratar melasma. Então, quando eu penso em melasma dérmico, eu penso sempre em princípios ativos que façam regulagem da tirosinase, e aí existem vários no mercado, então regular a produção da tinta, princípios ativos que sejam anti-inflamatórios, e a gente não fala sobre o uso do filtro solar, seja ele tópico ou via oral, a gente fala sobre suplementar esses pacientes 3, 4 meses antes de se expor ao sol num verão, por exemplo, para a gente manter essa tinta mais controlada.
E principalmente entender que a alimentação desse paciente é fundamental. Outro quesito é o sono. Hoje a gente já entende que o paciente que não dorme corretamente, ele aumenta a expressão do hormônio MSH, que é o hormônio estimulante de melanina. Então, se eu não tenho uma noite de sono boa, minha melatonina está baixa demais, eu tenho interferência no meu MSH, que consequentemente estimula o melanócito. E não deixe de participar do meu aulão de raciocínio clínico facial, onde no aulão eu vou falar justamente quais seriam os mecanismos que eu poderia utilizar para tratar um paciente, por exemplo, que possui uma hipercromia. Então, se você entende bem toda a formação desta melanina, toda esta conversão e a resposta que essa célula recebe, você vai conseguir clicar dentro do nosso aulão de raciocínio facial a qual produto, ou qual cosmético, ou qual equipamento utilizar para tratar o seu paciente. E aí, gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Até o próximo!